Vamos lá. Então, entre a sociologia e os campos linguísticos, idiomas, os idiomas são meios que alguns autores falam sobre idiomáticos, somáticos, idiomas e as suas somas, entre a herança genética, a herança histórica e os próprios resíduos que resultam de cabelos, outros componentes, nos traz a ciência médica e social entre esses conflitos entre a história e os saberes e a valorização. Então, entre essas esferas, entre listagem e objetivos, problemáticas próprias entre o conceito, entre o corpo próprio e a sua concepção de mundo, traz vários autores que ampliam uma motricidade ampla, global, globalização, que vai possibilitar caminhos, fronteiras, horizontes entre a formação e a informação. Aonde tem uma formação, tem uma informação, nos traz uma inconfecções, uma intercalação, vai intercalar. A palavra aí eu já volto a dizer, a falar sobre esses assuntos ligados à educação física e seus meios. Então, quando falamos sobre graduação, falamos de quê? Um espaço onde eu estou, que houve o quê? Maturidades. É lógico, quando pegamos idade de 20 anos, quando eu comecei com 22, 23 anos na educação física, não sei como é que eu consegui chegar a até comentar, falar sobre esse assunto, né? Entre várias circunstâncias que ocorreram na minha vida. Mas não vou dizer os campos próprios pessoais, mas em questões de práticas e provas houve dificuldades. Mas a biblioteca foi uma consciência mãe ligada ao campo uterino, entre a linha maêutica e a sua própria coreografia entre o ensino e o aprendizado, entre fontes de conhecimento. Então a consciência, ela nos traz a dimensão social, nos traz a dimensão cultural, onde há cultura, há sociedade. E a sociedade tem os seus meios educacionais, que vai trazer parâmetros ligados à teoria e à prática, onde nos traz os campos de transições, transferências que ocorrem. Alguns podem falar sobre transformações, ligado à Pereira, que é os campos analíticos, ligado aos saberes e à atualidade em questão do conhecimento. Pois bem, quando falamos sobre obstáculos epistemológicos, falamos de quê? Local, público-alvo. E aonde é um público-alvo, é lógico, quem tem objetivos a serem alcançados. Quais são as contribuições recíprocas que eu vou ter? Se eu estou como zagueiro, ali na minha função, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar, tenho que defender e atacar. Ok? Então, quando eu tenho meu alvo, o público-alvo é atacar e se defender, eu tenho o time B contra mim, eu sou o time A. Então, há trocas ali de características e personalidades entre cada posições, que nos traz denominadores ligados à tática. As experiências são limitações ligadas ao avanço, enriquecimento, ligado ao movimento e seus fluxos tecnológicos digitais. Essa abordagem complexa entre a tecnologia e os campos de computadorizações ligados às escolas e as comunicações de massa, sem massa, ainda há dificuldades. Há fundamentos que podem dizer que nós podemos adaptar em alguns lugares, independente que seja, mas tenha comida, pelo menos. Tem aquela música do Traje a Rigor, que ele fala inúteis, nós somos todos inúteis. Ou seja, porque todo mundo só quer comer, comer, comer. Né? Igual do Tim Maia, né? Aquela música. Mas nos traz multidisciplinaridade. Inúteis, nós somos todos inúteis. Então ele está ali aquele programa ali
Eu tenho medo até de falar o gentil e o gentil. Tem o gentil da fisioterapia e tem o gentil, Paulo Gentil também, da educação física, somente da hipertrofia e treinamento de força. Os gentiles aí, o gentil, são familiares na casa da educação física, né? Como Chagas, o Lima. Até o Lima eu fiquei preocupada quando eu vi Chagas, depois eu vi o Lima, depois eu fui falar com a Marcela Lima. Será que é ela que fez aquele livrinho? Que ela colocou aquele campo introdutório ali, ligado ao Duque, Billy Duque, porque é uma bela jogada ali entre bancas naquela época. Sendo professores de educação física, depois foram para a prateleira de educação de fisioterapia, é uma boa jogada em questões de intercâmbios e contrapontos ligado ao diálogo entre a estética, a esquelética, entre a gravidade e os pontos de pesquisas neuroanatômicas, entre a gravidade nuclear, entre os estudos. Então, vários exemplos que nós podemos pegar de história. Então, a educação física, como Cunha disse, Antônio Cunha, como a Cunha também retrata sobre a dança, que ela foi também uma porta-voz, também ligada à cultura, ao bullying, à corporeidade, e acabou sendo meio achegada em questões de intimidade. Eu não entendo essas questões de objetividade, pesquisa piloto. Depois eu fui entender que nos parâmetros que eu fazia parte das pesquisas delas e ela fazia parte das minhas pesquisas. Ela sendo uma chefona e sendo porta-voz entre o senso comum. No século XVII, nos campos acadêmicos, no século XVIII, assim, lembramos que o balé também fez uma partícula histórica, também em ficção, entre filmes como John Travolta, ou seja, Sábado à Noite, alguns filmes Flashdance, que está ligado ao balé e à pós-modernidade. E ali é um campo interessante, nós colocamos a sociologia ligada à educação física, que a própria atriz, ela também trabalhava ali, campo de tornearia. Eu lembro do meu irmão Joelho aqui, né? Eu sempre coloco o Joelinho nos campos aí dos canais do YouTube. Sou o Joelinho. Meu nome é João Paulo. Eu coloco o Joelinho porque lembrar, sempre me chamaram de Joelinho no campo do futsal, futebol, né? Em questões porque tem um Joelho, tem um Joelinho no campo do gesto e do esporte coletivo, no futebol. Então o Flashdance ali, aquela música, ele nos traz algo de exploração muito grande entre a mulher e os seus sonhos, análogos e possibilidades. Ela coloca a roupa dela ali, naquele júri, naquele comitê, aonde ela veio, né? Aonde eram patrões, ainda acho que ela teve relacionamento com o próprio patrão, e ela conseguiu ali, ela só chegou. Não estou falando que eu sou a Flashdance, mas foi parecido o mestrado. Só entrar na sala de aula, coloquei minha roupa, podia estar suado, com um cheiro não agradável, mas sentei lá naquela cadeira e eu falei, aonde é a prova? Cheguei atrasado, porque tive problemas em casa, fui lá e entrei, fiz o mestrado, falei, consegui, porque meu dia a dia em casa estava muito corrido, somente tinha academias também e outras questões de fatalidades que aconteceram na minha casa. Eu quero falar que aquele filme ali nos traz uma tese ligada a algumas profissões e identidades relacionadas ao gênero. Mas a maioria das vezes, para alguns e para algumas não, traz como desconfiança, como eu agora. Eu, por exemplo, agora que eu tenho mais desconfiança ainda entre mulheres e homens, ligado à fertilidade, à sensualidade e o poder de punir e vigiar entre o corpo disciplinário. Nos traz uma revolução científica entre a sua resistência e o poder de comunicação e dialética entre o corpo e os seus poderes e as suas faces, ligado aos termos sociáveis, né? Na linguagem e os conhecimentos bioquímicos e neoquímicos, e a biologia, a física e a matemática. E esses séculos, a educação física e o século XXI. Estou ali entre os Moreiras ali, né? Tem um Moreira ali, tem um Moreira ali, tem um
Silva ali.